Por que tanta gente odeia funcionário público e concurseiro? Tem algumas coisas que eu estou engasgado aqui na minha garganta já faz um bom tempo. Nesse vídeo eu vou falar tudo. Doa a quem doer, principalmente a politicagem. Então, se você gostou desse assunto, dá um like aí e já se inscreve no canal. Shall we begin? Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal concursado, servidor concursado, cara, porque as pessoas confundem muito funcionário público, comissionado e o concursado, colocam todo mundo no mesmo bolo. E o tema desse vídeo é esse: por que as pessoas têm tanto ódio de funcionário público? Tá aí uns motivos, colocam todo mundo no mesmo bolo. O cidadão médio, ele não sabe diferenciar o funcionário concursado do funcionário comissionado. Ah, eu fui em tal órgão público e me trataram mal pra caramba. Tem concursado que trata mal? Tem um Zé Ruela que tem mesmo. Agora, não é a maioria não, cara, é a minoria. Agora, tem comissionado que trata mal? Tem também. Tem comissionado que o político fala, faz isso e ele faz? Tem também. O funcionário concursado, você acha que ele vai ceder às pressões políticas sabendo que o cargo dele não depende de politicagem? Claro que não. Funcionário comissionado, já ele tende a ceder. Por que ele tende a ceder? Não estou generalizando, né? Mas a maioria. Por quê? Porque ele tem um cargo de livre nomeação e livre exoneração. O que significa que, se o político fala para ele uma ordem manifestamente ilegal, muitas vezes, ele não vai poder dizer que não vai fazer aquilo. Por quê? Porque está o cargo dele em risco. Até foi isso o objeto de uma das postagens que eu fiz recentemente no meu Instagram. Cara, para você ver a diferença, né? Postei a mesma frase no Instagram e a mesma no Facebook, só que a reação dos públicos do Instagram e do Facebook foi totalmente diferente. Eu vou ler aqui a postagem que eu fiz, depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. O servidor público concursado é o pior inimigo de um político corrupto, pois não deve favores. Assumiu o cargo por mérito próprio e será sempre um funcionário do povo, não dos governos. Essa postagem eu fiz no meu Instagram e faz um dia ou dois ali, já está quase 1000 curtidas e um monte de comentário positivo, todo mundo concordando, raros, um ou outro ali discordando, mas não chega a 5%. No Facebook, essa mesma postagem que eu fiz, teve alguns comentários negativos, pessoas dizendo que foram maltratados em repartições públicas e tudo mais. Por quê? Porque o público que está no Facebook não é o público de concurso público, é o público de pessoas da minha convivência, pessoas que me conhecem, adicionaram por algum motivo. Enquanto no Instagram é o pessoal que realmente me segue aqui no canal, tá aqui o Instagram também, se você não segue lá, segue aí, e compartilha os mesmos ideais que eu em relação ao serviço público, em relação ao concurso público. Só que é difícil você explicar para o povão no geral assim, o porquê dessa indignação em relação à reforma administrativa, essa indignação em relação à questão do comissionado, do concursado, porque o povão não sabe discernir. Para ele, funcionário público é tudo a mesma coisa. Uma pessoa, um brasileiro médio, não sabe o que é um cargo comissionado. Eu acredito que até você que está me assistindo e talvez não saiba. Cargo comissionado é aquele cargo lá que o político indicou, assessor disso, daquilo, aquele outro, e a hora que ele quiser tirar, ele tira, a pessoa não fez nenhuma prova para aquilo. E não é nenhum erro você não saber, agora o erro é você apenas replicar o que os outros dizem. Eu várias vezes vi na imprensa, em meios de comunicação grandes, Rede Globo e outros canais aí, dizendo, funcionário público foi pego fazendo aquilo, aquele outro. Aí a mídia geral cai no pelo do funcionário público, mas não separa o concursado do comissionado. Geralmente, essas maracutaias grandes são por pessoas que têm cargo de direção, assessoramento, chefia, supervisão, que são os famosos comissionados. E comissionado geralmente está lá no topo. Comissionado não entra como técnico, pelo menos até agora não tem entrado, né? Mas depois dessa reforma administrativa, sabe-se lá o que. A gente briga muito para que isso não ocorra, mas no texto da reforma tem lá que pode indicar comissionado para cargo técnico. Acredite se quiser, tipo um técnico do INSS pode ser um comissionado. Você me ajudou na eleição, lá eu vou te indicar para servidor do INSS, determinada agência. Aí tem aquela questão das rachadinhas também. Você deve ter ouvido falar da PEC das rachadinhas que houve. O que é? É o político indica um comissionado com uma determinada função e o comissionado já de antemão sabe que vai ter que dividir o salário com o político, porque ele está indicado apenas. Se ele não fizer isso, o político o retira de lá. Quem está ganhando? Quem está ganhando o político e o comissionado também, que estava desempregado, está lá, não está fazendo praticamente nada, está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com ele, mas está ganhando um bom salário, dá, vamos supor, 10 mil reais, pega 5 mil para ele, dá 5 mil para o cara que me indicou. É mais ou menos isso que ocorre se liberar comissionado para tudo que é coisa. Cara, essa é a rachadinha que o pessoal fala. Eu sei que às vezes as pessoas ouvem os termos PEC da rachadinha, não sei o quê. É isso aí, é mais ou menos isso.
E esse público que não acompanha a fundo o concurso público, serviço público, não estuda, eles simplesmente replicam o que os políticos dizem. O político falou isso, eu votei em determinado político, se ele falou isso, ele está certo. Ele não tem aquele senso crítico de analisar com calma o texto da lei. Você já viu uma pessoa que questiona qualquer ato do governo, que diz que você está errado, você que está estudando, e fala de maneira ideológica? Você pergunta para ela se ela leu a PEC 32, se ela leu qualquer outro dispositivo legal que você está questionando? Duvido. Ela simplesmente replica o que seu político falou, ou aqueles blogueiros de político, o pessoal do YouTube, aí também tem vários canais do YouTube aí que defendem político A, político B. Eu não estou aqui para defender político algum. Eu não estou nem aí para política, porque eu sou servidor concursado. Diferente do comissionado, que deve obrigação para X, para Y, que se ele falar mal de qualquer um, ele está ferrado. Então, é mais ou menos esse desabafo em relação à minha postagem. Isso me fez lembrar outra coisa que também está engasgada há um bom tempo aqui. A minha esposa, ela começou a faculdade de Direito alguns anos atrás. Ela parou agora e tudo mais, mas ela, quando começou na faculdade, a ideia dela era ser servidora pública, assim como ela queria estudar, ser defensora pública, juiz, alguma coisa assim, que eu falei para ela que o direito abre vários leques, várias oportunidades, ela começou a fazer direito. Na apresentação dela, de uma das aulas, a professora perguntou lá por que estavam cursando Direito e qual o motivo, enfim, qual era o motivo que eles estavam ali na faculdade de Direito, qual era o principal objetivo. E a minha esposa falou que ela estava, porque o marido dela era concurseiro, já era servidor público, e ela queria estudar para concurso também, para trabalhar no governo, trabalhar como juiz, promotor, coisa do tipo. Sabe qual foi a resposta da professora? A professora disse que não, falou de maneira genérica para todo mundo, né, que vocês não devem fazer direito para virar concurseiro, para fazer concurso público. Vocês podem ganhar muito mais na advocacia privada, até porque mamar nas tetas do governo não é o correto. O correto é você ir para a iniciativa privada. Cara, quando ela me contou isso, que servidor público mama nas tetas do governo, independente do poder judiciário, legislativo, executivo, eu fiquei, cara, como é que pode uma professora universitária fazer isso? Algum tempo depois, o marido dela se lançou a vereador, e hoje deve ser vereador ainda no município, virou político, e ela também, eu fiquei sabendo que ela tinha feito alguns concursos anteriores, não tinha sido aprovada, deu uma desiludida. Então é para ver, cara, para ver a questão da política e do concursado tá muito, muito oposta, né? Porque o concursado é isso, ele não precisa ceder aos interesses políticos, diferente do comissionado. Essa historinha, ela reflete muito o que pessoal, em geral, pensa do funcionário público. Isso eu não estou falando da pessoa simples, da pessoa humilde, estou falando de todo mundo, das pessoas que têm uma ideologia de governo, um pensamento fechado, um pensamento que colocou aquele estereótipo do servidor vagabundo como regra, e sendo que isso não é a regra, é a exceção. Servidor concursado, tem servidor folgado? Tem, mas é a exceção. Eu trabalho como funcionário público já faz 12 anos e realmente vi funcionários folgados, mas são exceção, não é a regra. Eu mesmo já passei por funcionários folgados em repartições públicas. E eu mesmo já reclamei para as ouvidorias das repartições públicas sobre esses funcionários. É isso que você tem que fazer. Tem algum cara folgado lá, é na prefeitura, vai lá pro chefe dele, faz uma reclamação no site da prefeitura. Não precisa ficar quieto, não precisa ficar quieto. Tem gente ruim em todo lado. Agora, não pode generalizar que todo funcionário público é vagabundo para poder indicar quem eles quiserem, porque é esse o pretexto que eles estão usando. Estão usando o pretexto de que todo funcionário é folgado, que a estabilidade faz com que o cara fique muito sossegado e que não produza mais, para eles poderem indicar quem eles quiserem, para fazer essas tais rachadinhas, tudo isso aí que você já bem sabe. Falando em reforma administrativa, eu vou falar uma coisa aqui que também me deixou bastante, não é nem indignado, decepcionado, envergonhado, o termo correto, que foi a declaração do relator da CCJ, deputado federal Darcy de Matos, aqui de Santa Catarina, que ele falou sobre a reforma administrativa. O caso foi o seguinte, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você dê uma olhada. Um dos consultores legislativos lá da Câmara dos Deputados, funcionário concursado já há muitos anos, que já chegou no teto da carreira, que ganha mais de 30 mil reais, mandou para ele lá uma análise da PEC 32 e com todos os erros contidos nela. Diz o seguinte: ao menos 2 alterações promovidas pela PEC 32 tendem a aumentar a corrupção na administração pública. Primeiramente, a eliminação das restrições atualmente existentes à ocupação de cargos em comissão e funções de confiança, que foi o que eu falei agora há pouco. Em segundo lugar, as novas possibilidades para os contratos de gestão, diz o órgão do Senado. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, diz que se recusa a comentar o teor da nota e justifica isso dizendo que seu autor é um servidor público com salário alto.
Esse consultor, palavras do deputado, Amaral é um cara concursado há uns 10 anos e já ganha 35 mil no Senado. E a reforma não vai pegar nenhuma vírgula do salário dele. Eu me nego a falar de um artigo de um cara que ganha 35 mil reais, afirma o relator da PEC. Eu vou tomar uma água aqui depois dessa. A questão é, o que dizer de um cara desse deputado, que ele ouve apenas um lado. O outro lado ele não ouve porque o cara ganha bem, porque é um funcionário de carreira que já ganha muito bem. Quanto esse cara não deve ter estudado para passar nesse concurso de consultor legislativo do Senado? Quanto ele já não batalhou para estar ali e fazer uma análise técnica? Só que eles não querem saber de técnica, eles querem saber de ideologia. Esse deputado, que é aqui do meu estado, ele falou isso. É aquele argumento ad hominem. Ad hominem significa que você não refuta o que a pessoa está dizendo, você refuta a pessoa em si. Isso acontece muito na internet. Isso até me lembra a questão dos debates da Dilma e do Aécio algum tempo atrás, na época da política. O Aécio fazia as perguntas para ela assim: Dilma, o que você me diz daquele rombo que teve lá em determinado esquema de corrupção, tal. O que você me diz sobre isso que já foi comprovado? E a Dilma, em vez de responder a pergunta dele, dizia o seguinte: muito me admira, senhor candidato, que o senhor esteja falando sobre isso e aquele outro, sendo que você também tem esquemas lá comprovados, papapá. Aí todo mundo aplaudia um, aplaudia outro. No fim das contas, ninguém respondia nada. Um ficava atacando o outro. É o argumento ad hominem. Você ataca a pessoa, mas não ataca a informação, os argumentos dela. E esse consultor Amaral aí, que é um consultor legislativo, que deve ganha muito bem porque está nos cargos mais disputados no país em concurso público, ele tem o meu aplauso, porque ele foi lá e fez uma análise técnica. Agora, se os políticos querem ler ou não, é outra história, né? A gente sabe que político não precisa passar em concurso, precisa apenas os votos, né? Que não é uma coisa fácil também, mas envolve muita demagogia e tudo mais. Olha, eu sou muito bairrista, eu já falei isso, você que acompanha também o YouTube da minha esposa, o canal dela, estou sempre aqui valorizando minha região, valorizando meu estado, sul do país, tomo chimarrão, que sou do interior de Santa Catarina, até a água que eu estou tomando hoje, água Serra Catarinense. Então, eu sou muito bairrista e eu valorizo muito meu estado. Eu nunca senti vergonha de ser catarinense. Até time de futebol, torço para os meus times aqui de Santa Catarina. Nunca sofri tanto igual esse ano com o Chapecoense. Mas estou aí, valorizo meu estado. Agora, pela primeira vez, toda a minha vida, tive vergonha de ser catarinense. E que esse cidadão represente meu estado na Câmara dos Deputados. Ah, Jack, mas é a opinião dele e tudo mais. Felizmente, eu não votei nele. Votei em outro candidato para deputado federal aqui da minha região, que também não me responde. Já mandei inúmeras mensagens para ele no Instagram, questionando sobre a reforma administrativa, o que ele pensa em relação à PEC 32 e tudo mais. Aí aquele cara do centrão, assim, né, não quer se envolver e tal. Tem muito menos seguidores que eu nas redes sociais, mas o cara não me responde. Eu, como eleitor dele, ele deveria me responder. Independente se eu fosse quem quer que eu fosse, o cara não me responde. O que dizer dessas pessoas que a gente coloca lá e não nos responde, não prestam conta ao cidadão? Ah, porque ele tem muita coisa para fazer. Tá, mas isso aí também faz parte do trabalho. Prestar contas ao cidadão, seja ele eleitor ou não. Nesse caso aqui, do meu deputado aqui, pior ainda, porque eu fui eleitor dele, eu pergunto as coisas no Instagram e não me responde. Então, cara, é complicado. O político, realmente, ele não gosta de servidor público. Não gosta. E muita gente segue esses políticos cegamente. Não pensa, não analisa, não vê com calma, não vê a letra da lei, não vê o que há por trás de tudo aquilo. Esse vídeo aqui é um desabafo em relação a toda essa politicagem, a generalização do estereótipo do funcionário público preguiçoso, a esses políticos que não prestam contas a nós, eleitores, essas pessoas que não leem e simplesmente falam o que lhes dê na telha, por ideologia, o que quer que seja. Esse é o meu desabafo. E eu espero que você que está aí, concurseiro também, você é um projeto de funcionário público futuro. Você sabe que você passa por muitas coisas também como essa. Mas uma coisa que eu vou falar para você aqui. Se você quer ser aprovado em um concurso público, pense em entrar lá para ajudar a população. Se você pensar apenas em benefício próprio, eu vou entrar lá para ganhar tanto, olha, eu tendo a dizer que a sua chance de passar diminui, porque eu creio piamente nisso. Tem alguém lá em cima olhando por nós. Você quer ser funcionário público? Pensa em ajudar a população. Deus vai te abençoar,
você vai continuar estudando, vai te dar serenidade no futuro, você vai ser servidor público para ajudar, para tentar desmistificar esse estereótipo de servidor vagabundo, servidor que não faz nada. Eu não quero servidores assim, eu não quero jamais que alguém que acompanha meu canal, que eu saiba no futuro, fulano lá não faz nada, tá lá só pelo salário. Não, você que está me acompanhando aqui, você que acompanha meus vídeos, você seja servidor público para servir a população. É esse o nome. Talvez assim a gente diminua um pouco esse certo preconceito que tem da sociedade em geral com funcionário público. E se você quiser lutar contra a PEC 32 da reforma administrativa, vou deixar aqui na tela final um vídeo que eu gravei há algum tempo atrás. Você assiste esse vídeo, vou deixar no card aqui também, depois que eu terminar aqui, para que você saiba como cobrar seu deputado e senador sobre a reforma administrativa, sobre essas questões aí que vão acabar com o serviço público a médio e longo prazo, voltar o apadrinhamento na função pública. Assiste este vídeo que eu vou deixar na tela final aí, que com certeza vai te abrir a mente e você vai poder fazer a tua parte também, auxiliando o nosso país como um todo. Valeu então, se você gostou desse vídeo, desse meu desabafo, dá um like e se inscreve no canal se não for inscrito e abraços e até a próxima.